Nesse vídeo vamos abordar a comunicação serial mais uma vez, só que dessa vez a gente vai receber dados e vai tomar ações a partir dos dados recebidos, diferentemente de um vídeo anterior sobre porta serial, no qual a gente fala sobre como configurar o simulador para enviar dados. Nesse caso aqui a gente vai ver como a gente faz para receber dados. Então, começando, para a gente receber dados é necessário fazer o seguinte: quando um dado chega na porta serial do microcontrolador, o hardware que está lá embarcado lê esse dado e armazena dentro de uma memória, chamada memória FIFO, que quer dizer First In, First Out. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, dentro dessa memória FIFO, ele guarda o dado que chega. Ele só consegue guardar 2 bytes. Então, chegou um byte, ele guarda, chegou o próximo byte, ele guarda. Se chegar o terceiro byte, esse byte vai ser descartado. Olhando aqui no manual, do nosso microcontrolador, vou colocar aqui por tópico. Aqui, o ART. Olhando aqui no nosso microcontrolador, para o tópico referente justamente à porta serial, dá para a gente ver que existem alguns registradores que são responsáveis pelo controle da porta serial, como por exemplo esse registrador TXSTA, que é responsável pela transmissão de dados através da porta serial. E, inclusive, ele permite que eu coloque o nono bit, ou seja, o bit de paridade. Então, eu posso transmitir ou não bit de paridade. Normalmente, a gente não está usando o bit de paridade. O bit de paridade é só para dar consistência, como foi dito em aula anterior sobre a porta serial. Eu também tenho um registrador, que é um registrador que recebe os dados, que é o RCSTA. Então, ele é responsável por fazer a recepção dos dados, também tem um nono bit. Tem um gerador de Bose, ou seja, gerador de velocidade, como já falado anteriormente. Lá, quando a gente dá o ART init, a gente define qual é a velocidade. E a gente vai usar, na realidade, esse modo assíncrono, que é o equivalente ao RS-232, que é o nosso padrão aqui. Então, eu tenho esse conjunto de registradores associado. E como eu falei, o dado, quando chega, ele vai para essa memória FIFO. E essa memória só tem 2 bytes de profundidade, ou seja, só consegue guardar 2 bytes. Então, eu tenho que, no momento que chegar um byte que for armazenado lá no hardware da porta, eu tenho que detectar que isso aconteceu, ir lá e ler esse dado. Tá? Também é possível eu disparar uma interrupção. Eu tenho um vetor de interrupção associado a tanto a transmissão quanto a recepção. Okay? Então eu tenho aqui esse registrador PIR e esse RCIF. Olha, se chegar um byte na porta serial, ele vai levantar esse flag. E esse RCIE é o que habilita o periférico. Olha, ele está no registrador PIR1, o que significa que ele está associado ao registrador de periférico.
Então eu tenho que habilitar também o periférico lá no INTCOM. A gente vai ver como faz. Então eu recebo o dado, olha aqui o FIFO. O dado chega, é armazenado no FIFO e fica aguardando ser lido. Se chegar o primeiro byte, ele armazena. Chegar o segundo byte, ele armazena. Se eu não ler, chegar o terceiro byte e eu não tratar, ele pode inclusive até travar o microcontrolador. Mas, na linguagem de alto nível, esse tratamento já está contemplado. Então, se chegar um terceiro byte, ele vai simplesmente ser descartado. Então, ele não vai ler mais. Tem duas formas de você resolver isso. Uma é você simplesmente ler o byte toda vez que chegar, e a outra é você fazer um controle de fluxo. A partir do momento que o FIFO estiver cheio, ele informa para o cara que está transmitindo para ele, para o dispositivo que está transmitindo para ele, que interrompa a transmissão e aguarde que ele leia e processe os dados para poder continuar. Nesse nível aqui, normalmente a gente não faz isso. A gente faz isso quando faz uma implementação de um aplicativo mais sofisticado, onde você vai, por exemplo, ler um protocolo de comunicação, vai pegar uma trama de dados bem maior. E aí você faz esse controle de fluxo, que tanto pode ser por software como pode ser por hardware. Então está aqui a forma como ele é transmitido todo. E aqui, considerando só a recepção, ó, RCIF, RCIE, tá? Esse registrador RCSTA não precisa se preocupar porque ele está todo tratado dentro da rotina lá, da procedure, da função do Pascal ou do C, lá da linguagem de alto nível. E é basicamente isso. Vamos ver como é que a gente faz então essa implementação. Tá. Essa parte do display aqui vocês já conhecem, isso aqui a gente já falou. Então aqui, ó, ADC init, já que a gente vai usar o ADC aí, o ART init, ó, definir a velocidade, LCD init, então aqui eu só configuro o display, tudo bonitinho. E aqui está o meu loop principal. Aqui começa o meu loop principal. Pronto. No meu loop principal, eu criei um loop aqui infinito, enquanto o ART1 data read igual a 0, fique só colocando 0 nessa variável. Só isso. O que é que ele está fazendo? Ele vai ficar preso aqui, até que um dado chegue na porta serial. Quando esse dado chegar na porta serial, essa função vai retornar um valor diferente de 1, e aí ele sai desse loop e processa o dado que foi recebido. De onde é que eu tirei isso? Vamos olhar aqui do manual do MicroPascal. Então eu tenho uma biblioteca UART, e nessa biblioteca UART eu tenho várias funções. Uma delas é essa aqui, UART Data Read. Ou seja, existe um dado disponível para leitura, ou seja, existe um dado dentro do FIFO que está lá aguardando ser lido. E aí, se o data read leu, ou seja, se chegou um dado, esse dado está disponível para ser lido, e 0 se não tem nenhum dado lá no registrador, ou seja, não tem nenhum byte lá disponível para ser lido. Como é que o nosso programa aqui funciona? Ele vai ficar esperando até um dado chegar, e quando esse dado chegar, ele salta, como eu falei. E aqui ele lê. Ó. No momento que eu leio o dado, ó, o ART1 read, para ir, eu tiro aquele byte lá do FIFO, ou seja, eu libero o FIFO. Se houver outro, ele vai para a posição do anterior e fica sendo o próximo a ser lido. Então pode chegar um novo byte e aquele novo byte vai ser armazenado e assim sucessivamente. Se toda vez que chegar o byte eu ler, nunca vou chegar a encher o FIFO. Então, basicamente é isso aqui que é feito. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou comentar
tudo isso aqui que está abaixo, e depois a gente vai falar sobre isso. Deixa eu só comentar aqui. E aí, vamos analisar aqui o programa. Eu comentei aqui o ADC, não nada disso. Eu vou olhar, então, fico esperando um byte chegar. Esse byte chegou. Eu leio esse byte e guardei na variável i. Pronto. Peguei o LCD e coloquei aqui, linha 1, coluna 1, TXT1. TXT1 está me dizendo o microcontrolador. Então, ele vai plotar isso na linha 1. E peguei o TXT3 e carreguei com o valor que veio através da porta serial. E aí vou mostrar esse valor aqui no display. Então, salvei, montei e vamos carregar esse programa lá no nosso simulador. Carreguei, pronto. O que é que ele está esperando? Ele está esperando agora que venha alguma informação via porta serial, algum dado via porta serial. Observe que, como eu tinha mostrado no vídeo anterior, no vídeo sobre o ART anterior, ele está configurado para ouvir a porta comum. Essa porta comum não existe. Então, para que eu faça isso funcionar, eu preciso criar uma porta comum. E para isso, a gente vai usar o VSPE. Então, vou abrir aqui o VSPE e vou criar uma conexão entre a porta, entre duas portas virtuais que eu vou criar, com 1 e com 2. Então, eu vou criar um par com 1 e com 2. Deixa eu tirar esse daqui para a gente criar do zero. Deletei. Então, vem aqui, criar um novo dispositivo. Em vez de conector, eu vou colocar aqui par. Vou criar um par, avança. No meu computador, nesse meu notebook, eu não tenho nenhuma porta serial. Então, ele vai criar a porta com 1 e com 2. Eu poderia escolher. Como eu já tinha definido lá para o nosso simulador, que seria com 1, então eu vou deixar com 1 e vou criar uma com 2. Essas duas portas estão ligadas, como se estivessem interligadas através de um cabo. Concluí, ele criou o par, inicializou, está tudo ok. Então, eu já posso minimizar ele ali e volto a rodar o meu simulador. Por que eu fechei o simulador? Porque no momento que eu rodei o simulador, a porta não existia. Então, se eu tentar usar, vai dar problema. Então, agora eu volto a abrir. Ele agora reconhece que existe essa porta 1 com 1 e automaticamente ele já conectou a ela. Mais uma vez aqui, ele está esperando, o programa está esperando que chegue alguma coisa. Vamos voltar aqui. Então, ó, ele está aqui nesse ponto. Ele está esperando que algum dado chegue pela porta serial. O último comando que eu dei foi justamente aqui, ó, LCD Clear. Por isso que o display lá está limpo. E ele está aguardando chegar alguma coisa. Então, para escrever nele, eu vou usar o programa que eu já disponibilizei para vocês, que é o PUT. Pronto, o PUT serial, só que agora vai ser com 2. A com 1 já está sendo utilizada lá pelo nosso simulador. Então, com 2, 9600, abrir. Pronto. Então, deixa eu abrir os dois agora. Vou abrir o simulador, vou maximizar ele e vou abrir agora o PUT. Então, agora, de acordo com o que a gente escreveu lá, tudo que eu digitar aqui no meu computador, no meu teclado, ele deve aparecer lá no display. Então, eu vou clicar agora na letra A minúscula. Olha lá. Microcontrolador, que é aquele texto que eu coloquei, ó, apareceu aqui o A minúsculo. K, H, G, I, F, B. Então, ó, ele está sempre lendo tudo que está chegando lá na porta. Então, Z, X, sempre ele está lendo. Ok? Então, chegou um dado na porta serial, ele apresenta aqui no display.
Veja que eu não estou tendo nenhum retorno aqui. Ó. Eu estou digitando, mas não está aparecendo nada aqui. Por que isso está acontecendo? Porque eu não mandei ele retornar nada através da comunicação serial. Voltando aqui para o programa, eu posso fazer isso agora. Então, já que agora eu já plotei, eu posso fazer o seguinte. O art1 write o dado, que é um byte, e pronto. Então agora, tudo que eu receber através da porta serial, eu vou mostrar no display e vou enviar também pela porta serial. Salvei, montei e vamos lá. Agora, file, loadx, ele novamente está lá. E agora, vamos lá. Tá, olha lá. Apareceu agora aqui, apareceu e ele retornou aqui para mim. G, H, I, T, R, S, R, W, Q. Ó. Tudo que eu estou digitando aqui, maiúsculo, ele aparece aqui e aparece aqui também. Ok? Observe que nesse caso, o meu programa está travado, sempre esperando que alguma coisa chegue na porta serial. Enquanto não chegar nada, nada é executado, nada é feito. Uma forma de resolver esse problema é simplesmente eu criar uma interrupção. Para eu criar uma interrupção, eu vou fazer o seguinte. Logo aqui no início, antes de chegar no begin inicial do programa, onde eu faço todo o setup, eu vou criar uma procedure. O nome dessa procedure, e aí ela tem um nome especial, interrupt. Pronto. Criei essa procedure e agora eu consigo, vou só arrumar isso aqui, eu consigo agora, quando ocorrer uma interrupção, tratar a interrupção. Para fazer isso, eu preciso fazer todo o setup para habilitar essa interrupção. Então, todo aquele procedimento que a gente usou lá no assembly, de configurar aqueles registradores para que ocorra a interrupção, eu devo fazer isso aqui. Então, como é que eu vou fazer? Vou abrir aqui um espaço e vou fazer o seguinte. Vamos voltar lá para o manual e os registradores que eu preciso mexer para gerar uma interrupção de recepção são o intcom, o G e o P. Então, intcom, ponto G, dos pontos igual, liguei as interrupções. Intcom, ponto P, dos pontos igual a 1, ou seja, liguei as interrupções do periférico, conforme a gente tinha visto naquela aula sobre interrupções. Deixa eu ver, acho que eu escrevi errado ali. PRE. Por isso que ele ficou aqui em vermelho. PRE, pronto. Agora sim. E vamos ver o restante dos registradores que eu preciso configurar. Eu preciso configurar o PIR1 com LC IF. Esse aqui, na realidade, é quando ocorre a interrupção. Mas para habilitar a interrupção, eu preciso
o pi é 1, RC e E. Então, vamos lá. Pi. Deixa eu ver aqui. P e L. Isso. P é 1, ponto, RC e E. Olha, já aparece aqui para mim. 2 pontos igual a 1. Ou seja, habilitei dentro daquela lógica que vocês lembram, tinha aqueles interrupções periféricos, o RC estava lá, aí eu tinha que habilitar o PIE, que é um periférico, e habilitar o geral. Pronto. Então aqui agora está habilitado. Vamos ver o que a gente precisa mais. Basicamente é isso aqui. Esse registrador RCSTA é o que vai receber o dado. Né? Aqui, dado recebido. E aqui é onde eu configuro a forma de recepção. Isso aqui já está configurado via lá o Pascal. A outra coisa que eu preciso fazer, igual eu fazia lá no Assembly, é zerar esse registrador, esse flag, RCI 1, senão ele fica preso num loop infinito lá na interrupção. Então eu volto para lá, e aqui dentro da interrupção, e 1, ponto, RC, if, 2 pontos igual a 0. Lembrando que ele vai para 1 automaticamente quando ocorrer a interrupção. Pronto. Feito isso, aí agora eu posso fazer a leitura do meu dado. Então eu vou copiar esse cara para cá. Eu vou colocar ele aqui dentro. Pronto. Agora ele leu e guardou na variável. Então eu não preciso ler ele aqui. Vou tirar ele daqui. E agora, se você observar, ele vai ficar plotando sempre o valor que está em I. Aqui também posso parar essa interrupção. Eu vou inicializar aqui o I com 0. E o 0 é considerado como um final de string. Então, I 2.0. Pronto. E aí, vamos montar aqui agora o programa. Programa montado. Vamos executar o programa. Vou carregar. Colocou. 2020. Pronto. Ele ficou lá. Microcontrolador. Por quê? Porque agora ele está passando o tempo todo dentro do loop. Ele não está mostrando nada aqui, porque eu estou mandando 0, ou seja, é final de string. Agora, quando eu escrever aqui, A, olha lá, apareceu o A aqui, e ele ficou repetindo o A o tempo inteiro. Por quê? Porque está dentro do loop. Então, ele está repetindo o A lá e está enviando F. Então, a leitura agora está sendo feita via interrupção, e o programa principal está rodando de forma independente. Ok, pessoal? Esse vídeo fica por aqui. No próximo vídeo, a gente vai ver como usar outros periféricos.